Fala, time, estamos começando aqui mais GWF Podcast. Eu sou o Diego. Hoje estamos aqui com um assunto diferenciado que todo mundo gosta, não tem como. É comida. Para isso, trouxemos um chefe bem famoso aqui na nossa região, grande amigo também aqui da loja, Chefe Cunha. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite aí. É um prazer estar com vocês. Poder falar um pouquinho do trabalho, um pouquinho daquilo que a gente tem desenvolvido ao longo de alguns anos e aguçar um pouco mais a vontade de vocês, não só de conhecer, mas também de provar aquilo que a gente faz, né? Então, perfeito. Agora conta pra mim sobre sua carreira profissional, quais suas especializações e como que foi essa vontade, tipo assim, de simplesmente alguém que só gostava de cozinhar para realmente trabalhar com isso. Como que foi essa mudança de chave? Bom, na verdade, quando eu vi, eu já estava envolvido, né? A gente começa como algo do dia a dia, do cotidiano, às vezes algo que a gente precisa. E quando vê, você já está totalmente envolvido e já está abraçado pela paixão de cozinhar, de panificar, de confeitar. E comigo não foi diferente. Eu comecei há 26 anos atrás, fazendo algumas coisas sem muita ambição. E quando eu vi, já estava totalmente envolvido e apaixonado pela arte da confeitaria e da panificação. Então, perfeito. E em questão assim de, vamos dizer, quando você decidiu ganhar dinheiro nessa área tudo, porque muita gente gosta de cozinhar e muita gente sabe fazer, sei fazer doce, sei fazer pães, tudo. Só que o que precisou para exatamente você ganhar dinheiro nessa área? Você entrar nesse ramo assim de empreendimento? Bom, na verdade, ganhar dinheiro não seria bem o termo, né? Dá pra gente viver, dá pra gente comer aquilo que a gente quer, que a gente gosta, ir a lugares que a gente almeja e quer, e dá pra viver bem, né? Eu digo que antes de você escolher uma profissão para você ganhar um dinheiro, escolha algo que você goste de fazer, escolha algo que te dê prazer, e você vai ganhar dinheiro com aquilo. Lógico que, normalmente, como toda carreira, no início você precisa galgar muito. Você precisa investir muito em conhecimento, treinamento, cursos, oficinas, às vezes de coisas corriqueiras que, ao longo da profissão, para você vai se tornando algo natural. Mas no início você precisa investir tempo, dinheiro, muito esforço. Ah, eu digo que, para mim, hoje a panificação e a confeitaria faz parte de mim. Não consigo me ver fazendo outra coisa, a não ser estar envolvido com a minha paixão. Então, legal. E uma dúvida assim que eu tenho é que às vezes, tipo assim, a galera vai, sei lá, vai na padaria, vê tal doce, fala, eu sei fazer isso. Vê tal pão, isso aí tal pessoa que eu conheço também faz. Qual que foi a diferença, assim, realmente pra quando você começou, pra depois você especializou e realmente você vê a diferença ali de um profissional dessa área? Eu vou te dar um exemplo, sei lá, um rocambole. Beleza, rocambole é algo, vamos dizer, simples de fazer. Só que eu tenho certeza que um rocambole numa pessoa profissional é totalmente diferente de um amador. O que mais que muda? E quando você começou a estudar, que realmente você sentiu, falou, pô, isso que eu fazia, eu não posso fazer mais. Isso aqui eu não sabia, agora eu sei. Eu tenho que levar agora pra basicamente tudo que eu vou fazer. O que muda muito, muito, muito é a questão do improviso. Porque quando você faz informalmente, você improvisa muito. Agora, quando você faz de maneira profissional, sabendo que tem alguém do outro lado ali que vai experimentar, que vai comprar, e que ele não tá só ali para dizer para você, ó, é gostoso, é saboroso ou não, tá bonito ou não. Você, muito mais do que fazer para servir o outro, para vender, você quer fazer com excelência. Então, eu acho que a palavra que descreve bem essa diferença entre aquele que faz de maneira amadora e o que faz de maneira profissional é a excelência. É você procurar fazer tudo que você, de repente, pode fazer na tua casa, o rocambole, por exemplo, mas com excelência.
da melhor maneira possível. Porque também essa é a palavrinha, né? Excelência é você fazer o melhor possível com os recursos disponíveis. Então, se você tem isso em mente e executa, você sabe, eu dei o meu melhor. Entendi. Eu acho que entra também na responsabilidade que você tem, né? De fazer isso pra um cliente, assim, às vezes pra uma pessoa, vamos dizer, que você não conhece, você entregar seu melhor. Eu já vi que é uma coisa que passou bastante. E você falou aí questão de cursos, né, que você fez. Você até já tinha comentado comigo uma vez. Você até já foi em vários locais também, né? Além de fazer curso, você já deu cursos também, né? Pelo que eu entendi. Isso é. No início a gente quer comer de tudo, né? E eu digo comer de tudo na questão de preparação. Eu me preparei muito mesmo no início da minha carreira. É um negócio que você não deixa de fazer ao longo da carreira. Você vai estudando e principalmente hoje a tecnologia também ela tem nos ajudado muito na panificação e na confeitaria. E um negócio bacana é que além das preparações, você vai aprendendo a ensinar. E eu tive esse prazer de lecionar, de ensinar, de formar alguns profissionais no meio. Viajei a alguns países, dando curso, recebendo cursos. A maioria deles aqui, país da América do Sul. Chile, Colômbia, Paraguai, Uruguai, Argentina. Então, assim, são países que são nossos vizinhos, mas que têm muito a nos ensinar em muitas áreas da gastronomia, da panificação, da confeitaria. Isso enriquece muito. E eu tava pensando que também, você citou até outros países, né, aqui em volta. Só que eu sei que você já rodou em vários locais do Brasil também. E é um país muito grande que a gente tem. Eu imagino que cada canto do país tem coisas completamente diferentes também. Até em questão da culinária. E, tipo, um exemplo, eu sou do Nordeste, tem muita coisa que tem lá que eu nunca vi aqui e vice-versa. E o que você realmente sente de diferença ali de um lugar pra outro? Tem, sei lá, preferência? Tem gente que prefere mais X coisa, dependendo do lugar. Como que é? Então, o Brasil é um país muito rico, né? Precisa ser muito grato por ter nascido e viver no Brasil, principalmente nessa área que eu... Como você disse, eu já viajei muito, também dentro do Brasil. Em algumas regiões, aquilo que a gente vende e consome no Sudeste, por exemplo, não é o que se consome no Norte, no Nordeste, no Sul. Gosto muito do Sul do Brasil com relação à panificação e confeitaria. Não que no Nordeste e no Norte a gente não tenha excelentes profissionais e excelentes produtos. O Brasil é muito rico, como já disse. Mas a região sul me atrai. Me atrai pela questão daquilo que veio da Europa. Como a gente sabe, a Europa, o velho continente, é o berço daquilo que a gente está falando aqui. De panificação, de confeitaria, de coisas gostosas, né, para a gente degustar. E para mim, me enriquece muito quando eu penso em produtos regionais, em produtos típicos. O próprio Minas Gerais, né? Tem algumas coisas que só se consome por aqui. O que é tradicional daqui. Não só na culinária, mas também em panificação, em confeitaria. Eu tenho tido a oportunidade de trabalhar em alguns lugares aqui. Entre eles, tenho lançado alguns produtos. Uma coisa interessante é o sonho caipira, por exemplo. É um produto que nasceu da gente pensando em Minas Gerais, mas nasceu lá em São Paulo, quando eu lecionava curso lá. E é um sonho com um pouquinho de erva doce na massa e um creme de milho, ao invés daquele creme tradicional e do formato tradicional de um sonho de padaria. É um pouquinho mais comprido, frito também, mas com creme de milho. Bem interessante. Não, agora eu tenho que perguntar de doce. Sou fã de doce. E doce aqui pros mineiros aqui?
Já fez Ah, alguma coisa diferente? sim, sim. Além desse que eu citei, a gente tem o curau cake, que é um bolo de milho verde com curau de milho. A apresentação dele é bem bacana, é no formato de meia lua, de luna, e com um merengue é, gratinado por cima. E uma calda numa ampolinha, que é para você injetar ou não na hora de consumir. É bem interessante. Esse eu tinha visto. Esse é diferente. Legal pra caramba. Isso que eu acho bacana, assim, de gente que é profissional da área da culinária. Assim, às vezes tem um doce, sei lá, uma coisa que é meio que padrão, só que dá pra reinventar de diversas formas. Isso eu acho bem bacana. Igual você falou do sonho. Então, tipo assim, pô, sonho. A pessoa já pensa, pô, e creme. Só que o que você fez é um negócio totalmente diferente. E isso aí eu já vi, né? Eu acho legal que você é bem criativo, né? Nessa parte de criações e tudo. Mas, tipo assim, é mais por conta que você faz isso? Ou, tipo, às vezes a galera pede algo diferente? Acontece das duas formas, né? Às vezes é um pedido, que você acaba pensando sobre um produto para você desenvolver, e às vezes por estar sempre no meio, você vê uma coisa e pensa numa outra forma de apresentar aquilo e desenvolver aquela receita, que seja mais atrativa, que fique mais visualmente bonita. Então, a gente que está na área procura sempre inovar. Não só na questão do sabor, mas também na apresentação, que é importante. Tem uma frase, né, que minha mãe dizia e é muito comum aí, as pessoas comem primeiro com os olhos. Então a gente precisa se preocupar com a apresentação do produto. Você citou a apresentação. Vou mostrar a foto pra vocês agora. Abre essa primeira foto aqui do canto. Ó, é de baixo. Isso. Agora fala um pouquinho disso daí, porque é igual você falou da apresentação. Eu não sei o sabor, eu não sei do que é feito, mas eu comeria por conta da apresentação. Legal. Esse aí é um bolo de mousse de chocolate branco. Uma cobertura de ganache de chocolate branco e com algumas lascas de chocolate ou telhas de chocolate, como conhecido por alguns. A decoração bem simples, não é nada assim de muita evolução, porém é um negócio que as mulheres costumam usar na, na maquiagem. Menos é mais. Na confeitaria a gente usa muito isso também. Menos é mais. Às vezes a gente quer enfeitar demais um produto, quer enfeitar demais a decoração de um bolo, de um rocambole, de algum doce que você está fazendo e aquilo acaba tirando a beleza do produto. Então fica aqui a dica já, né? Menos é mais. E realmente cai naquilo que você falou de come com os olhos, né? Porque às vezes, vamos dizer, o sabor pode estar a mesma coisa de um outro bolo, só que igual esse que tem a apresentação, igual você falou que simples, só que bem bonito assim, realmente ele já enche o olho da pessoa. E a boca também, né? Exatamente. E creio eu que é muito importante, né, nessa parte aí, que você que trabalha em padarias, tudo, vai ter seu próprio negócio também. Então, realmente, imagino que é o que vira, né? A galera realmente vê o produto ali. É muito diferente do que você só falar, é um bolo de chocolate. A pessoa ver o bolo de chocolate. Hoje o que a gente... As pessoas estão procurando produtos artesanais, produtos com o sabor daquele bolo que a avó fazia, que a mãe fazia. Então, a gente está agregando muito isso na confeitaria, tem agregado muito isso na confeitaria, naquilo que a gente tem feito, tanto na panificação quanto na confeitaria, para agregar sabor, mas numa nova maneira de apresentar. Eu gosto muito de trabalhar com produtos que eu mesmo manuseio. Recheio que eu mesmo faço, massa de bolo que eu mesmo faço, do que comprar tudo pronto, né? Hoje a gente tem muita facilidade de fazer as coisas em grande escala. E às vezes é necessário. Mas as pessoas ainda buscam e procuram e estão convergindo cada vez mais para isso.
para aquele sabor de antigamente. Do leite condensado cozido, não mais daquele recheio de balde com conservante, que o cara vai na padaria do supermercado tem, do outro supermercado também tem. Então, assim, a gente tem procurado apresentar alguns produtos diferenciados. É lógico que, guardadas as devidas proporções, a gente tem conseguido. E quando se trata de larga escala, a gente sabe que tem uma dificuldade. Eu estou citando o supermercado aqui, mas nem sempre a confeitaria do supermercado também é ruim. Às vezes eles fazem a opção disso e vão conseguir fazer bem, em larga escala, aquilo que a gente chama de artesanal, de caseiro, né? Mas a gente sabe que a pequena confeitaria, a pequena padaria, eles trabalham de maneira mais artesanal. E estão sempre buscando aquele sabor de antigamente, que é o bacana. O que me atrai muito nessa questão da confeitaria é isso. Esse retorno que a gente tem feito. Alguns doces, alguns bolos, algumas coisas que são de 15, 20 anos atrás aí que estão retornando. Legal pra caramba. E uma dúvida que eu tenho também, você falou aí que gosta de fazer as coisas próprias mãos. Que preferência, assim, você tem alguma preferência em questão da área de ou da panificação? Que eu vejo que é as duas principais que você mais cita, né? É porque as duas são a minha paixão. Eu também faço uma coisa ou outra na área de gastronomia, de culinária, mas o meu forte, o meu foco é a panificação e a confeitaria. São duas áreas que eu posso dizer assim, tenho muito para aprender nela ainda, mas sou especialista. Me viro bem e consigo apresentar produtos que são diferentes e que chamam atenção. Gosto muito das duas e sempre, tanto em uma quanto em outra, procuro apresentar o melhor. Por exemplo, na panificação, eu gosto muito de trabalhar com fermentação natural, que é um apelo hoje em dia também. Lógico que, de repente, a gente tá falando para um público que, eu quero cortar o glúten, não quero comer mais farinha branca. Pô, a gente tem opção também. Temos pães sem glúten, temos pães com farinha integral. Interessante que a gente consegue abranger todo o público. E desse de fermentação natural que você citou, o que muda exatamente? Relação sabor, textura? Totalmente diferente daquilo que é convencional. A fermentação natural, ela vem de uma fermentação de origem, onde a gente precisa tratar, cuidar daquele fermento natural por algum período de tempo, para depois começar a utilizar ele. Normalmente, entre 15 e 20 dias é que você vai começar a utilizar o fermento que você fez naturalmente. E aí tem vários tipos de fermentação natural, extraído de várias coisas. Por exemplo, de batata, de iogurte, de maçã, de uva passa, de garapa. E tem também a fermentação que está sendo mais explorada hoje em dia, que é uma fermentação à base mesmo de água e farinha, que também é chamada hoje aí de polish e de alguns outros nomes que estão se popularizando no meio da panificação, mas ainda está meio restrito. Por quê? São produtos de longa fermentação. Por isso que eles apresentam textura diferente, sabor diferente. Por exemplo, uma pessoa que tem queimação depois de comer um pão, se ela come um pão de fermentação natural, ela não vai sentir essa queimação, esse desconforto estomacal, essas coisas todas que normalmente ela sentiria comendo um pão de fermentação comum, convencional. E a gente separou até algumas fotos aqui. Fala alguma delas aí pra você falar um pouquinho sobre, porque tá com cara boa aqui. Pô, vamos começar então. Esse aí, é um pão italiano de fermentação natural. Aí vários formatos.
Então é um pão que normalmente a gente leva de 36 a 48 horas para fazer ele, para deixar ele nesse ponto como ele está aí, assadinho e pronto para ser consumido. E tudo isso dá um sabor totalmente diferenciado. São produtos que quem gosta de massa, quem gosta de panificação, quem sabe consumir pães, dificilmente não vai ter preferência por um produto assim. Tem algumas outras fotos também que a gente pode citar nessa linha. A baguete é uma de outros produtos. Essa é uma baguete francesa, também um clássico aí da panificação de fermentação natural, de sabor acentuado, bem acetinado o sabor, muito bom. Então, eu sou suspeito para falar sobre sabor desses pães porque eu sou apaixonado por eles. Tem alguns pães com grãos também, pães com 12 grãos, por exemplo, como esse primeiro aqui que a gente tem. Esse é bem interessante. Esse é um pão de café com chocolate, com gotas de chocolate. Mas tem grãos. É um pão rústico de fermentação natural com 12 tipos de grãos na sua formulação. Então, assim, um pão com farinha integral, com uma grande quantidade de grãos. Um pão que a gente pode chamar de funcional e que tem um apelo gigante aí na questão do sabor, que é o chocolate. Bem bacana. Tem outros pães aí também, como as pessoas que gostam de rosca, de pão doce. O terceiro ali, ó. Isso. Esse pão, por exemplo, é um pão de fermentação natural, só que é aquele pão que a gente... muito parecido com aquele que a gente vai consumir na padaria, no sentido do visual da massa. Mas é um pão bem leve, de miolo bem aerado, um produto diferente. Mas para quem não está acostumado, não está habituado a comer um pão rústico, um pão italiano, uma baguete francesa, eu gosto de um pão doce, eu gosto de um pão adocicado. A gente também tem essas opções dentro da panificação de fermentação natural também para fazer para aquelas pessoas que têm, assim, vamos chamar de um gosto mais simples. Esse, por exemplo, é um pão australiano. É um pão à base de farinha integral, mel, açúcar mascavo e chocolate e cacau em pó, 70% de cacau. Do lado dele, esse pequenininho aí, meio cortado em espiral, a gente tem um pão também de grãos. E tem 12 tipos de grãos, entre eles linhaça, semente de girassol, gergelim. Essa crostinha é bem característico da fermentação natural. Cara, e é isso, assim, são produtos que são diferenciados não só na questão da apresentação deles, mas também no sabor. Uma coisa que eu fico pensando também, teve até alguns testou 2 dias pra fazer uma comparação. Sim. Por isso que eu acho que é difícil até a galera achar, né, esse tipo de produto. Porque realmente tem vários assim que eu já tinha visto, mas assim, poucos locais. Porque creio eu que não é todo mundo que acho que até que tem um dom realmente fazer isso. E se especializar nessa área, né? Na verdade, é uma técnica, né? A fermentação natural é uma técnica. E como toda técnica, envolve metodologia. Se você não respeita a metodologia na produção, no manuseio, você acaba não atingindo a perfeição do produto. Em todos os sentidos, tanto na apresentação, quanto no sabor, quanto textura. E a fermentação natural não é diferente. Assim como algumas outras áreas você precisa tomar cuidado e seguir processo, a fermentação natural é uma maneira de trabalhar dentro da panificação que você não pode pular etapas. Assim como na nossa vida, né? Muitas coisas não tem como, não dá e a gente não deve pular etapas.
Então, perfeito. Agora, uma coisa que eu tava pensando aqui é que você falou de pão, mas, igual eu já tinha citado, eu sou o cara dos doces. Cara, uma coisa que eu adoro é alfajor. Lembrei uma vez, teve um amigo meu que foi na Argentina, ele trouxe um alfajor de lá, e assim, eu achei que eu tinha comido alfajor aqui no Brasil. Mas depois que ele trouxe o de lá, eu fui entender o que era um alfajor. E você falou que já foi em N países aqui, Argentina, tudo. Fala um pouquinho de cada país, o que você vê realmente a diferença disso, porque eu fiquei de cara, assim. Porque pra mim, nunca mais eu comi um alfajor aqui no Brasil depois de eu ter comido de lá. E é ali que eu vi a diferença mesmo. É legal a gente falar um pouco sobre isso, porque se a gente disse que o Brasil é muito grande, e exatamente pelo Brasil ser tão grande, há muita diversidade. Então não dá pra gente dizer assim, né? No Brasil o que mais se consome é tal coisa, porque é muito regional. Já nesses outros países, não, a gente consegue fazer isso. Na Argentina se consome muito alfajor, mas também se consome muito pães com grãos. Antigamente a gente olhava para esse segmento da panificação de pães com grãos, por exemplo. Talvez aí primeiro século, segundo século, e a gente via os maiores consumidores desses tipos de pães eram as pessoas com menor poder aquisitivo. Porque entendia-se que a farinha mais trabalhada, a farinha mais processada, era melhor, era mais cara, exatamente por conta da mão de obra. Então sobrava essa menos trabalhada para as pessoas com poder aquisitivo menor. Então, ou seja, se a gente olhar hoje, a gente vê que as pessoas antigamente com um poder aquisitivo menor comiam, vamos chamar assim, de maneira mais saudável. Comiam os pães mais saudáveis. Porque eram os pães com fibras, com grãos e tudo mais. Na Argentina, um dos pães que mais é consumido são esses pães com fibras, com grãos. E é bem interessante a gente ver essa diferença. No Chile, por exemplo, a gente fala, como eu estava falando de fermentação natural. No Chile, o forte lá é os pães de fermentação natural. E aí a gente pode colocar vários. Qual, Cunha? Pô, tem muitos pães. Tem um pão que tem o nome de... chama pão conchita. É um pão à base de um tipo de milho de lá. Que é muito interessante, que ele leva duas massas. Uma cobre a outra. Como se fosse esse primeiro aqui. A gente tem um exemplo mais ou menos próximo que dá para a gente vislumbrar na explicação aqui que eu estou dando. São duas massas diferentes também, esse pão conchita, uma mais escura e uma mais clara, mas as duas feita e extraída do milho, além, lógico, da farinha de trigo. Então, assim, cada país tem, lógico, o seu gosto, a sua peculiaridade no sentido da panificação e da confeitaria. Colômbia, por exemplo, o que eu poderia dizer da Colômbia? Colômbia tem uma confeitaria exuberante. Na América do Sul, eu creio que, na minha opinião, uma das mais bonitas. E que se consome muito lá, muito, são os doces folhados. Os folhados, os semifolhados, como os croissants, como mil-folhas, são extremamente consumidos lá. E são muito bons. Porque o pessoal gosta, é como a gente comprar pão francês ou rosca de creme nas padarias aqui, por exemplo. Ou pão de milho, ou uma broinha. Então, assim, todo mundo domina as técnicas de folhado e semifolhado na Colômbia. Qualquer padaria que você chegar, você vai encontrar bons folhados. Paraguai eles gostam muito de biscoito. Tem um biscoito que algumas pessoas consomem aqui, chamado chipa. É um biscoitinho à base de polvilho. Lembra muito o pão de queijo aqui de Minas. Mas ele é um pouquinho mais seco, com um sabor mais acentuado.
E tem uma curiosidade sobre esse biscoito, essa chipa, e ela tem um formatinho de ferradura. Hoje se faz pequeno, mas lá no Paraguai ainda se faz grande. E ela tem esse formato, uma curiosidade, né? Porque conta a história que antigamente as mulheres modelavam esse biscoito na perna. Então, passava ele na perna de um lado para o outro para poder modelar. E aí ele dava aquele formatinho de meia-lua ali, de ferradura. São algumas curiosidades que viajando você consegue aprender e absorver também, não só a questão do gosto, mas a questão da história de cada produto, que é interessante. Só que muita gente deve pensar, pô, mas eu vou ter que ir lá pro Chile, lá pra Argentina, experimentar os negócios diferentes. Só que, pra galera do sul de Minas agora, uma novidade, que você tá abrindo seu próprio empreendimento agora, né? Então fala um pouquinho o que você vai fazer lá, qual que é seu projeto e qual o seu foco, sei lá exatamente, vai ter de tudo, como que vai ser? Então, é um projeto que a gente tem já há algum tempo, tá no nosso coração, na mente, e agora está se concretizando. Graças a Deus. E a nossa ideia é fazer algo diferente, sim, mas também vai ter aquelas coisas do cotidiano, que todo mundo gosta, que todo mundo não vai deixar de comer. Vai ter o pãozinho francês, vai ter o pão de queijo, vai ter a Carolina, o profiteroles, mas também vai ter a Eclair, vai ter o bom croissant, né? Vai ter uma monoporção de frutas vermelhas. Todas essas delícias aí, se a gente pode dizer assim, você vai encontrar lá nesse empreendimento nosso. Perfeito. Bom, galera do sul de Minas só tem a ganhar com isso. E vamos deixar todas as informações na descrição, tanto do local quanto do Chef Cunha também. Se você não conseguir no lugar, faça sua encomenda, pode mandar uma mensagem no Instagram para eles, com certeza vai ser bem atendido. Então, pode dar suas considerações finais. Bom, espero vocês lá. Com certeza, se você tiver algum produto que queira em especial, com certeza a gente vai buscar atender vocês com excelência e oferecer para vocês aquilo que a gente tem de melhor, que é não só um produto, mas um serviço bacana e que atenda a tua necessidade. Quero agradecer aí a todo o time GWF pelo espaço, pelo apoio e pelo carinho, cuidado que vocês têm tido com a gente. Obrigado do fundo do coração e torço muito por vocês, que a gente alcance tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. Vocês estão de parabéns. Perfeito, muito obrigado. Obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Tenho certeza que o empreendimento vai dar super certo. Isso aí vamos ver com o tempo. Isso aí. E galera, se você quiser continuar acompanhando mais conteúdo de qualidade, de preferência comendo um docinho dessa vez, faça lá essa encomenda. Continue acompanhando o GWF Podcast. Vem com o time.